Fala pessoal, bem-vindos ao canal Geo React. Sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos reagir aí sobre uma notícia de que os agricultores aí de soja dos Estados Unidos estão desesperados pedindo auxílio que o Donald Trump pare com tarifas com os Estados Unidos porque está prejudicando diretamente aí a sua exportação, principalmente para a China. E aí, vamos ver aí esse corte aí, vamos falar, dar a nossa opinião aí. O vídeo está muito bom, fica com a gente até o final e se inscreve no canal e deixa seu like, beleza? Americanos que estão dizendo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a China trocou a soja dos Estados Unidos pela brasileira. O Graciliano traz esses dados, ele já tinha feito esse alerta, mas ele traz esses dados de que a principal entidade de produtores de soja nos Estados Unidos enviou um pedido de socorro ao presidente Trump. E diz lá, ó, a soja brasileira tomou lugar do grão americano na China. Eita! E agora? O Graciliano já conosco ao vivo para trazer essa informação. Você é manchete do UOL neste momento, Graciliano. Parabéns, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia para vocês aí do estúdio, bom dia para quem nos está assistindo. Pois é, é uma. O vice-presidente Marco Maciel do Fernando Henrique nos anos 90, ele tinha uma frase muito boa. O problema das consequências é que elas vêm depois. É exatamente o que está acontecendo com a soja nos Estados Unidos. A principal entidade de produtores do setor, a Associação da Soja Americana, em tradução livre, o presidente dessa entidade mandou uma carta ontem para o presidente Trump, dizendo que os produtores de soja nos Estados Unidos estão à beira de um precipício financeiro. Essa expressão foi usada por ele, entre aspas. Precipício financeiro, que é porque a China ainda não encomendou uma única saca de soja dos Estados Unidos. Para quem está nos assistindo entender, o mercado global de soja funciona assim: a China é a maior compradora do mundo. Por questões de clima, a soja brasileira, a soja brasileira, ela costuma abastecer os chineses no primeiro semestre do ano, porque ela é colhida no primeiro semestre, e a soja do hemisfério norte, principalmente a americana, que é colhida no segundo semestre, abastece a China no segundo semestre. Só que dessa vez, os chineses vêm antecipando as compras e encomendas do Brasil desde abril, quando essa questão da guerra comercial ela começou a recrudescer. Em adição a isso, o governo chinês ele retaliou os Estados Unidos com uma tarifa extra de 20% sobre a soja americana, Então, quem importa soja na China está preferindo procurar de tudo que é fonte, exceto dos Estados Unidos, porque tem um handicap aí, uma taxa extra de 20%. Então, a situação é muito complicada. Nesse momento, que é agosto, em anos normais, por exemplo, no ano passado, por exemplo, nessa época do ano, os chineses já tinham, tipo, encomendado 8 a 10 milhões de toneladas de soja, que é mais ou menos a metade do que os Estados Unidos exportam para ele nesse período, e Ô, nesse ano foi zero. ô Graça, é possível a gente dizer então assim que o Brasil está se dando bem com esse tarifaço dos Estados Unidos à China? Não. Não, não, eu tenho muito cuidado. Esses dias eu estava conversando com esse presidente o ex-diretor-presidente da OMC, o Roberto Azevedo. Ele dizia que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de conclusão, porque os impactos econômicos eles são graves. Eles são graves no mundo inteiro. Por exemplo, o que nós estamos sofrendo de 50%, por exemplo, ele pega na veia do emprego industrial brasileiro. Grandes regiões, por exemplo, como metal mecânico do ABC Paulista, maquinário pesado do interior de São Paulo, metal mecânico de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, setor moveleiro de Santa Catarina, todos eles estão muito afetados pelo tarifaço. Então, assim, seria até uma falta de respeito com esses setores que estão vivendo tamanha incerteza econômica, a gente fazer uma análise que pontualmente a soja brasileira
está tirando vantagem de um efeito colateral dessa insanidade dessa guerra comercial que o Washington impôs ao mundo, assim. Essa é a A, minha, pelo aham. menos é a minha visão. A soja ficou fora do tarifaço de 50%, não é isso? Não, a soja está dentro do. Ela está dentro, mas a gente não exporta soja para os Estados Unidos. Então, a soja ter um tarifaço ou não, não é problema. Eles não são nossos compradores, como eles são compradores de aço, de suco de laranja. Suco de laranja está fora do tarifaço. Ou de café. A soja, nós somos concorrentes internacionais. A gente briga por mercados. E essa retaliação que a China aplicou neles tornou de uma hora para outra a soja brasileira super competitiva no mundo. Aí. Isso é uma boa notícia. É que eu estou tentando buscar uma boa notícia, né? E acho que Mas você já me colocou no meu lugar, Fabiola. Vamos ter cautela, porque pode até ser algo como uma boa notícia para os produtores de soja do Brasil, mas o pacote como um todo é muito perigoso e ruim para a economia brasileira. Graças. O caso do café para o Brasil é interessante, sim, para o mercado interno. Se o café está sendo taxado em 50%, o café fica mais caro para o americano comprar, né? E aí acaba que a gente, dentro do mercado interno, esse café vai ter o maior volume aqui e acaba por derrubar o preço do café que estava sendo bem elevado aqui desde o início do ano. Então, desse ponto de vista, é bastante interessante, sim, para nós, no caso do café. Mas as exportações acabam diminuindo, né? Eu sei que você tem agenda. Obrigada por estar aqui. Parabéns aí pela reportagem e até. Não, obrigado, obrigado. Mas assim, isso vai ser uma novela longa ainda, viu? Convém assim, setores que estão ganhando hoje, eles, sei lá, manterem a calma, porque isso tudo pode mudar a qualquer minuto aí, porque o ator principal dessa história é totalmente imprevisível. Obrigado, bom dia. Obrigada, obrigada. Bom dia. Vamos lá, vamos analisar. Passo para o Cláudio Couto, inclusive, essa informação. É interessante essa cautela, né? Porque a gente tem que olhar o todo, mas para alguns setores há lados positivos, né, professor? Para os produtores de soja, sim, né? Mas acho que o Graciliano colocou com muita propriedade uma série de outros setores e quando a gente vai para análise setorial, o impacto do tarifaço é muito danoso, né? Eles são tremendamente prejudicados por esse tipo de medida do Trump. Agora, tem um lado curioso aí, eu diria um lado até interessante do ponto de vista da análise, né? É interessante como os chineses foram muito cirúrgicos na aplicação de sanções aos Estados Unidos, né? Mesmo levantando parte delas, depois que o Trump também recuou daquelas tarifas muito altas que havia aplicado aos chineses, eles mantiveram parte. E uma dessas partes é justamente a soja. Isto é, sejamos cirúrgicos, vamos criar problema em setores que serão muito estridentes, vão ser claramente prejudicados e aí, consequentemente, vão prejudicar e vão pressionar o governo americano a partir de dentro. É isso que a gente está vendo ali, quando os produtores de soja americanos, né, que, como o Graciliano apontou, exportaram 0 tonelada para os Estados Unidos nesse ano, vão lá e batem a porta da Casa Branca, o Trump vai ter que, de alguma maneira, repensar a sua estratégia, né? Porque, afinal de contas, ele vai derrubar esse setor ao manter esse tipo de relação que mantém com a China e com os demais, né? É claro que isso pode acabar tendo um efeito, como a gente está tratando de uma pessoa que não é lá muito dada a ações que sejam pautadas exatamente pela lógica, né? É capaz dele vir, por exemplo, para cima do Brasil nesse caso. Falar, olha, se o problema é que o Brasil está ocupando o mercado da soja americana, então puna-se o Brasil. Eu não duvidaria que algo assim acontecesse. Ele recentemente, inclusive, tinha já levantado uma lebre de que os chineses deveriam quadruplicar a sua importação de soja americana. Bem, mas como... Bem, já que é 0, né? É só multiplicar 4 por 0. Né? Então, 4 por 0 vai dar 0. Eles vão continuar importando exatamente a mesma coisa que estão importando nesse momento. Mas é claro que o Trump se referia, evidentemente, ao histórico, né, da exportação de soja americana para a China. Mas é capaz de, para tentar resolver esse problema dos americanos, ele resolva não propriamente tentando abaixar essa tarifa na China, o que eu não sei se ele vai conseguir fazer, mas tentando impor algum tipo de restrição aos produtores brasileiros de soja. Não. Engraçado que o Trump que faz a cagada das tarifas, não analisa comércio internacional nenhum e quer que os países que resolvam a merda que ele faz, né? E é muito engraçado isso. Seria como se não fosse trágico. me surpreenderia se essa fosse a solução procurada pelo Trump.
Você sabe, Josias, quando eu vi essa manchete do Graça, eu fiquei lembrando muito do que o próprio Haddad e o próprio Lula, né? O Haddad e o próprio Lula têm falado a respeito desse tarifaço dos Estados Unidos. E outras pessoas também que a gente tem entrevistado aqui, economistas, buscar novos mercados, ir para outros lugares. E isso é muito curioso de a gente ver, né? Quer dizer, o tarifaço, ele é um problema para a economia brasileira, mas há esses caminhos também, além das negociações e tentar convencer Trump a tirar as tarifas. Ir buscando novos mercados e tentando surfar, talvez aí, nessa punição que Trump dá a outros países. Como é que você vê essa notícia? Beleza, pessoal. Pra gente finalizar aí, tá? Essa questão aí que ela vai falar, o economista vai falar. O Brasil conseguiu sim abrir, ampliar o seu leque de mercados. Inclusive, por exemplo, o Brasil vai começar a exportar café para o Vietnã. O Brasil agora, o segundo maior comprador de carne do mercado brasileiro é o México, tá? É o México, que é um mercado ali muito próximo dos Estados Unidos. E existe a possibilidade do Brasil começar também a diversificar a sua produção, a sua exportação para os países do leste asiático e também para alguns países da África. Claro que o poder de compra não é tão grande, mas a Ásia, principalmente ali o Sudeste, é muito forte. Ou seja, o Brasil está buscando fazer essas novas conexões, sim, mas isso leva tempo, né? Gasta tempo. E a questão do Donald Trump urge, ou seja, uma questão urgente. Ou seja, existe esse problema da urgência de fazer novas parcerias econômicas por conta do tarifaço, mas o Brasil está acelerando esse processo, tá? Principalmente também com a questão dos BRICS. Os BRICS têm conseguido fazer uma rede de relações muito boa e está acelerando esse aumento de trocas comerciais com outros países, beleza? Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, comenta, se inscreve no nosso canal e assina o sininho para você receber novas notificações. A gente vai estar trazendo aqui vídeo todos os dias, tá? Gravando em react sobre assuntos da geografia, da geopolítica, da atualidade, economia e também da política, tá? Um abraço e até a próxima.